Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18. Irmãos, nós temos caminhado no livro de 1 Samuel, capítulo por capítulo. Na semana passada nós vimos aquele que é o capítulo mais conhecido, talvez, do Antigo Testamento, que é a história de Davi e Golias. E hoje nós iremos continuar a história, vendo quais foram os desdobramentos da vitória de Davi sobre Golias, para Davi, para Saul e para todo o reino. E hoje vai ser o último sermão aqui dentro dessa nossa série por um tempo, porque como domingo que vem a gente entra no mês de agosto, a gente vai parar um pouquinho a nossa série de 1 Samuel e vamos fazer uma série aí especial do aniversário da igreja. Então esse vai ser o nosso último sermão dessa temporada aqui no livro de 1 Samuel, e a gente vai retomar futuramente até o final do livro aí, mas por hora a gente vai parar nesse capítulo, e é um capítulo que vai dar o tom do que vai acontecer em todo o restante do capítulo, porque é nesse capítulo onde Saul começa a perseguir Davi, e essa vai ser a história do livro de 1 Samuel agora, até o final do livro vai ser o desenrolar dessa história, Saul perseguindo Davi, e a gente vai ver como tudo começa, o porquê que Saul odiava tanto assim Davi, como começou toda essa perseguição, e você vai perceber o seguinte, esse é o meu propósito aqui, é mostrar para você como tem mais de Saul em nós do que a gente imagina, para que a gente possa então, entendendo, discernindo no nosso coração, buscarmos graça no Senhor, para sermos as pessoas que Deus quer que nós sejamos. Quero ler com você então, 1 Samuel capítulo 18, vamos ler todo esse capítulo. A palavra de Deus diz o seguinte: depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía onde quer que Saul o enviasse, e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre as tropas do seu exército. E Davi era benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares? Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Saul disse a Davi: aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei a você em casamento, com a condição de que você seja um filho valente e trave as batalhas do Senhor. Porque Saul pensava assim: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Mas Davi respondeu a Saul: quem sou eu? E quem são os meus parentes? A família do meu pai Israel, para que eu seja genro do rei? Mas aconteceu que na época em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada em casamento a Davi, foi dada por mulher a Adriel, o Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram isso a Saul e isso agradou a ele. Saul pensava assim: eu a darei em casamento a Davi, para que ela lhe sirva de armadilha, e para que a mão dos filisteus venham a ser contra ele. Por isso Saul disse a Davi: com essa segunda você será hoje o meu genro. E Saul ordenou que os seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo: o rei tem afeição por você, e todos os servos dele amam você. Sendo assim, concorde em ser o genro do rei. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e sem importância? Os servos de Saul lhe contaram isso, dizendo: essas foram as palavras que Davi falou. Então Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus, como vingança contra os seus inimigos. Porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os servos de Saul relataram essas palavras a Davi,
Esse gostou da ideia de vir a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, Davi se levantou e partiu com os seus homens e mataram 200 filisteus. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que assim se tornasse o seu genro. Então Saul lhe deu a sua filha Mical em casamento. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi, e Mical, a filha de Saul, o amava. Então Saul ficou com mais medo ainda de Davi, e continuamente foi o seu inimigo. Cada vez que os chefes dos filisteus saíam em batalha, Davi obtinha mais êxito do que todos os servos de Saul. E assim, o nome de Davi se tornou muito estimado. Irmãos, duas características da nossa cultura que tem a ver com o que esse texto vai nos ensinar, e duas características dos relacionamentos em nossas culturas, na minha opinião, seriam o seguinte. Primeiro, eu não sei se você percebe isso, mas na nossa cultura, os relacionamentos, as amizades, de maneira geral, são extremamente superficiais. As pessoas, é muito comum pessoas que são amigas há 20 anos, e a única coisa que elas sabem uma da vida da outra é qual time ela torce, em quem ela votou na última eleição. Mas eu não sei se você percebe isso, dificilmente na nossa cultura você tem pessoas que têm amigos de verdade. Amigos em que eu compartilho os meus medos, as minhas alegrias, que eu peço conselho, que eu conto os problemas que eu estou vivendo lá em casa. Nós vivemos em uma cultura extremamente superficial, onde as pessoas se consideram amigas, super amigas, só porque elas jogam bola juntos. E eu não sei se você percebe isso. E aí uma pergunta para você é: você tem algum amigo de verdade? Algum amigo que você se relaciona com ele em profundidade, onde ele sabe mais do que qual time você torce, em quem que você votou na última eleição, mas ele sabe o que você teme, o que você gosta, o que você não gosta, quais problemas você já enfrentou na sua vida, quais são as suas tristezas. Você tem amigos desse jeito? Uma outra característica da nossa cultura não é só essa questão da superficialidade nos relacionamentos, mas da inveja e do olho gordo nos relacionamentos. E eu não sei se você percebe isso, mas ainda mais com o advento da rede social, as pessoas não só invejam, mas elas gostam de ser invejadas. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas qual é o propósito de tantas postagens que nós temos por aí nas redes sociais? Se não que os outros olhem e desejem o que eu tenho. Já parou para pensar nisso? Por que a gente posta tanta coisa? E uma coisa que eu sempre conto é: ninguém posta coisa ruim, é sempre coisa boa. Ninguém posta foto feia, é sempre foto bonita. Ninguém posta podres da família, é só coisa linda. E nós vivemos em uma cultura onde é muito comum isso. As pessoas vivem sempre se comparando entre elas, e elas se sentem bem quando elas se comparam e se sentem superiores, e elas se sentem assim ameaçadas quando elas se comparam e se sentem inferiores. Nós vivemos em uma cultura que nos leva a constantemente estarmos nos comparando. E as redes sociais trouxeram isso porque é interessante uma coisa. No passado, quando não tinha rede social, quando não tinha nada, eu não sei se já parou para pensar nisso, mas, por exemplo, a menina mais bonita da escola, ela competia com as 15 amigas da escola dela lá, da classe dela. Hoje em dia, com rede social, eu compito com... Eu tô numa competição com o mundo inteiro. Não basta só ser o melhor da minha turma. Não basta só ser o melhor da minha cidade. Eu estou constantemente me comparando com as pessoas do mundo inteiro. E a nossa cultura incentiva essa competitividade, essa comparação constante. E quantas pessoas vivem muitas vezes emocionalmente abaladas por causa dessa constante comparação? Quantas vezes nós perdemos noite de sono pensando no que o outro falou, no que o outro tem, por que não sou eu, por que é ele? Por que eu estou falando essas coisas, meus irmãos? Porque esse texto de 1 Samuel capítulo 18 vai nos mostrar, vai tratar dois assuntos que, embora diferentes, eles estão conectados. Primeiro, sobre a importância de desenvolvermos boas amizades e amizades verdadeiras. E segundo, sobre como nós precisamos abandonar a inveja, essa comparação constante, e como isso é destrutivo para a nossa vida e para a nossa alma. Por isso que o tema que eu quero dar para o meu sermão aqui nessa manhã, a partir de 1 Samuel 18, é: abandone a inveja e tenha amigos de verdade. Esse é o grande ensino desse texto. Abandone a inveja e tenha amigos de verdade.
Esse texto a gente vai dividir em duas partes. Primeiro, ele vai falar sobre a amizade de Davi e Jonatas, e depois ele vai falar sobre Davi e Saul, e a inveja de Saul, e como isso leva Saul para caminhos tortuosos, terríveis e tenebrosos. E a gente vai dividir então o texto nesses dois pontos. Primeiro, o texto vai relatar sobre essa amizade verdadeira entre Saul e Jonatas e como isso é uma bênção. Eu não sei se você prestou atenção na leitura do texto, mas o texto vai dizer que logo após então Davi ter vencido Golias, se você se lembra, semana passada, você esteve aqui, o texto termina dizendo que depois que Davi vence Golias, ele pega a cabeça do filisteu e vai lá em Jerusalém e se apresenta diante do rei. E esse texto continua exatamente de onde parou, porque ele vai dizer o seguinte: quando Davi se apresentou para Saul, Saul falou, quem que é o seu pai? Ah, meu pai é Jessé, lá de Belém, etc. O texto vai dizer que Saul fala assim, rapaz, você não vai nem voltar para sua casa, a partir de hoje, você é um soldado meu que vai morar aqui no palácio. Antes, Davi já frequentava o palácio do rei, porque lembra quando Saul tinha lá os ataques do demônio lá que vinha sobre ele, Davi dedilhava a harpa para Saul se acalmar. Só que isso, assim, ele continuava indo para casa do pai dele, quando o rei estava nessas fases, ele chamava e ele vinha, e ele ia e voltava do palácio. Agora não, Saul retém Davi no palácio, e Davi passa a conviver com a família real. E o texto vai dizer que então, convivendo lá no palácio, Davi desenvolve uma profunda amizade com Jonatas, que era o filho de Saul. Então Jonatas, filho de Saul, Davi começa a conviver lá com eles, e ele e Jonatas desenvolvem uma amizade profunda. E é interessante porque o texto vai usar três expressões que o texto usa para falar da profundidade dessa amizade. Ele vai dizer que, primeiro, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi. E aqui traz a seguinte ideia, meus irmãos: Davi e Jonatas, eles tinham muito em comum. Os dois eram jovens, os dois eram guerreiros, e eu não sei se você se lembra disso, mas lá em 1 Samuel 13, se eu não me engano, vai relatar como que Jonatas sozinho se levanta um dia e fala, eu vou vencer esses filisteus. E ele sozinho parte para a guerra contra os filisteus, porque o pai dele estava lá com medo, mas ele confiava que Deus ia dar vitória, porque Deus tinha prometido que ia dar vitória. Então Jonatas também era um homem de fé, independente do pai dele. Então Jonatas e Saul, eles eram muito parecidos, não só no contexto de vida, mas também na fé que eles tinham no Senhor, na firmeza da fé e na segurança da fé deles no Senhor. Então os dois começam a conviver e eles desenvolvem uma amizade profunda, onde eles começam a se relacionar além da superficialidade e com profundidade, de modo que o texto vai dizer que a alma dos dois se liga. Além disso, o texto vai dizer que Jonatas amou Davi. E aqui é interessante porque mais pra frente, a gente vai estudar mais pra frente o desenrolar da história, mas a gente vai ver várias vezes essa ideia de Jonatas amando Davi, do amor de Jonatas por Davi e do comprometimento de Jonatas com Davi. Então a gente vai ver isso se desenrolando. Então Jonatas amou Davi, o texto diz, e o texto vai dizer que Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Chegou um ponto onde os dois sentaram e falaram, vamos fazer um voto de amizade? Um voto que a gente vai estar junto, que a gente vai se ajudar na caminhada, que eu vou defender você, você vai me defender, vamos. E os dois fazem uma aliança de profunda amizade entre eles. E meus irmãos, quando a gente lê um texto como esse, infelizmente eu preciso falar uma coisa, e eu preciso fazer uma digressão aqui por causa da cultura que a gente vive. Porque nós vivemos em uma cultura extremamente sexualizada, e normalmente quando as pessoas leem um texto como esse, o que elas pensam? Rapaz, será que era só amizade mesmo? E inclusive há pessoas que têm coragem de usar esse texto para defender relacionamento homossexual. Nós vivemos em uma cultura tão sexualizada e tão assim superficial, que quando você vê dois homens se relacionando numa amizade profunda, a gente desconfia. E muitas vezes esse texto aqui existe essa desconfiança. Então assim, só para deixar claro para você que não tem nada a ver com isso, porque esse é um problema, na verdade, na nossa cultura sexualizada e superficial que a gente vive. Só para você entender, então, duas coisas bem rapidinhas para falar aqui nesse texto, só para deixar claro que não tem nada a ver com isso. Primeiro, o texto vai falar que Jonatas amou Davi aqui, mas a palavra que é usada aqui no texto para falar desse amor é uma palavra que é usada para falar sobre pessoas que amam o outro no sentido de ser leais a outra pessoa. Então, por exemplo, o texto vai falar antes também que quando Saul conheceu Davi, ele amou Davi, nesse mesmo sentido. O texto vai falar que Deus ama o povo de Israel, nesse mesmo sentido. E não tem a ver com um amor sexual. Tem a ver com amor no sentido de lealdade um pelo outro. Tanto que, um texto que é conhecido, que as pessoas, não sei se você conhece esse texto, mas de 2 Samuel capítulo 1, verso 26, depois que Jonatas morre, Davi lamenta profundamente a morte de Jonatas, e ele diz que o amor de Jonatas sobrepujava o amor das mulheres.
Tanto que as pessoas, como assim? O que Davi está falando? O ponto aqui é o seguinte, ele estava dizendo que Jonatas era mais leal a ele do que as suas próprias esposas. É nesse sentido que Jonatas amou Davi. E de fato, se você ler a história, você vai ver que Jonatas foi mais leal a Davi do que as mulheres. Ele podia confiar mais em Jonatas do que nas mulheres que ele teve. Então, é nesse sentido que o texto vai dizer do amor de Jonatas por Davi. E aqui, um outro motivo para você não desconfiar de Davi e nem de Jonatas, meus irmãos, Davi teve 8 mulheres. O problema de Davi era outro, não era esse. E, infelizmente ele pecou nessa área também, mas com outras mulheres. Mas o problema de Davi definitivamente não era esse. Então, só para fazer uma digressão aqui, só deixando claro esse assunto para fechar isso daqui. O texto continua dizendo que Jonatas e Davi não só se ligam nessa amizade profunda, mas Jonatas faz uma coisa que quando a gente lê passa meio desapercebido, mas é um ponto importante da história. O texto vai dizer que Jonatas tira a sua capa, tira a sua armadura, tira a sua espada, tira o seu arco e entrega para Davi. E isso daqui, meus irmãos, é um ato simbólico, porque é o seguinte, o herdeiro do trono era Jonatas. Jonatas era o filho de Saul. Mas Jonatas acompanhou todos os pecados do seu pai, e ele acompanhou que o profeta Samuel tinha dito o seguinte: Deus rejeitou você como rei, e Deus vai colocar um homem segundo o coração dele no trono. E Jonatas já entendeu que esse homem é Davi. Jonatas já entendeu que é o seguinte: meu pai realmente não é um homem de Deus, meu pai vai cair do trono, eu não vou ser o próximo rei, Deus vai levantar outro rei no lugar do meu pai, e esse rei é Davi, é um homem segundo o coração, esse é o homem de Deus. Então, esse ato dele de tirar a sua armadura, sua capa e etc., e entregar para Davi, é um ato de reconhecimento de que o herdeiro do trono não é ele, mas o herdeiro do trono e o próximo rei vai ser Davi. É interessante porque é como se ele estivesse fazendo o seguinte: olha, o plano de Deus é esse. Não adianta eu querer lutar contra os planos de Deus. O plano de Deus é que o próximo rei não será eu. O próximo rei será Davi. E está tudo certo. E é interessante como é diferente a postura de Saul e de Jonatas. Porque de um lado, Saul vai se encher de inveja e batalhar até o fim contra isso. E não vai adiantar, porque se Deus está no negócio, não adianta. Enquanto isso, Jonatas aceita isso. Reconhece isso. E está tudo certo. E ele vai ser um cúmplice de Davi até o final da vida dele. E o texto vai terminar nessa primeira parte dizendo que então Saul coloca Davi como líder de um exército, de uma companhia lá, um grupo, um pelotão, e onde Davi ia, ele tinha vitória. Onde todas as batalhas que ele entrava, Deus era com ele, o texto enfatiza isso várias vezes, Deus era com Davi, e onde ele ia, era vitória. E o texto, essa parte vai terminar dizendo o seguinte, que ele passa a ser admirado e amado, tanto pelo povo, ele passa a ser bem-quisto, ele começa a se destacar diante de todo o povo de Israel, e até mesmo os servos de Saul começam a admirar e a amar Davi, e reconhecer Davi, e olhar Davi com muitos bons olhos. Essa é a primeira parte do texto, e aqui eu quero fazer uma digressão, e fazer, na verdade, umas aplicações para as nossas vidas. Porque, meus irmãos, esse texto está relatando, de maneira muito positiva, a amizade entre duas pessoas, uma amizade verdadeira, que Davi e Jonatas vão carregar até o final da vida deles. E, quando a gente fala de amizade, nós estamos falando do quê? Duas pessoas que têm os mesmos princípios, valores e objetivos, que se comprometem uma com a outra, de se relacionarem de maneira profunda e de se ajudarem na caminhada, dentro desses objetivos e desses propósitos que elas têm juntos. Então isso é amizade, é quando duas pessoas se colocam ombro a ombro, para caminhar juntas e se ajudarem nessa caminhada. E a Bíblia fala muito sobre amizade, e fala muito sobre amizade de maneira positiva. Por exemplo, você conhece alguns textos, Provérbios 17:17, o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. O amigo verdadeiro, e a Bíblia vai dizer o seguinte, olha, pessoas que se ajudam em todos os momentos, mesmo nos momentos difíceis. O amigo, ele ama em todo tempo, nos momentos bons e nos momentos ruins, e nas angústias a gente percebe os nossos irmãos, que nos ajudam, que nos fortalecem e assim por diante. A Bíblia vai falar sobre a amizade não só como um suporte nos momentos da angústia, mas também como, olha lá, como ferro com ferro se afia, assim o homem afia o seu amigo. Também vai falar da amizade como duas pessoas, uma afiando a outra, uma admoestando a outra, uma aprimorando a outra e fazendo com que o caráter da outra seja melhor. O amigo verdadeiro é aquele que está disposto a nos confrontar, a nos questionar, a nos admoestrar. O amigo verdadeiro está disposto, inclusive, a sacrificar a amizade pelo seu bem. Ele está disposto a você ficar bravo com ele,
e não querer mais olhar na cara dele, mas eu vou falar o que ele precisa ouvir. Isso é amizade verdadeira na Bíblia. Provérbios 18, 24 vai dizer o seguinte: quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas amigo mais chegado que o irmão. É interessante porque o provérbio vai dizer o seguinte: sabe aquele cara que quer ser amigo de todo mundo? Quer ser o camarada de todo mundo, que todo mundo gosta? No fim ele não é amigo de ninguém. Não tem como você ser muito amigo de um monte de gente. Mas há amigos onde nós criamos vínculos e desenvolvemos um relacionamento que é mais profundo do que irmãos de sangue. E meus irmãos, infelizmente, é muito difícil nós vermos, mesmo entre crentes, amigos de verdade. É verdade ou não é? É muito difícil nós vermos, mesmo dentro da igreja, pessoas que desenvolvem uma amizade de verdade. Muito por causa da nossa cultura. Nossa cultura é assim: quebrou, joga fora. E nos relacionamentos é assim também. Tive qualquer coisinha, sai fora. Uma cultura de desapego, uma cultura de superficialidade. Porque o que acontece é o seguinte: se eu me relacionar muito profundamente com as pessoas, elas vão ver que eu não sou tão bonitinho quanto eu pareço. Elas vão ver que eu não sou flor que se cheire. E na maioria das vezes a gente não quer que as pessoas tenham uma má imagem da gente. Então a gente mantém a superficialidade para manter a pose. E continuamos em relacionamentos superficiais. Talvez você tenha traumas do passado. Você já se relacionou e se abriu com algumas pessoas e você foi decepcionado. Por isso, você evita relacionamentos profundos com as pessoas. Ou talvez porque você é orgulhoso mesmo e acha o seguinte: eu não preciso de ninguém, eu dou conta da minha vida. Eu não preciso de ninguém me ajudando em nada. E a pergunta que eu faço para você meditar nesse momento é o seguinte: você tem amigos? Você pode dizer que, assim como Davi e Jonatas, você tem pessoas na sua vida? E não é muita não, gente. Amigo de verdade você não vai ter 10, 20, 30. Você vai ter 1, 2, 3. Mas você tem pessoas na sua vida que são amigos de fato? Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas com as quais você compartilha a sua alma? E saiba disso: você pode até viver sem amigos, mas você não pode viver bem sem amigos. Nós precisamos uns dos outros, e nós precisamos desenvolver esses relacionamentos mais profundos uns com os outros. E eu quero dizer uma coisa para você: sabe qual é o melhor lugar para você ter amigos de verdade? Meus irmãos, é a igreja local. Qual lugar, se você é crente, que lugar você vai achar melhor de pessoas que compartilham os mesmos princípios, os mesmos valores e os mesmos objetivos que você? Sabe uma coisa que eu não consigo entender com todo carinho? Pessoas crentes que têm os seus melhores amigos de fora da igreja. Não dá para entender isso. Como é que eu tenho mais em comum com uma pessoa que não conhece o Senhor do que com as pessoas que conhecem o Senhor? Eu gosto de me relacionar mais, eu priorizo mais o relacionamento e a amizade com as pessoas que não têm o Senhor do que alguma coisa está errada. Meus irmãos, Deus deseja que você desenvolva bons amigos, pessoas que vão te ajudar na sua caminhada cristã. E sabe onde você vai encontrar essas pessoas? É aqui entre nós. É aqui na igreja que Cristo te colocou. Por isso, uma aplicação para você é: conheça e seja conhecido. Compartilhe a sua vida com as pessoas. Não viva como bicho do mato, não. Que aparece e vai embora. Tem uns que parece que assim é mágico. Porque você olha e tá lá, daqui a pouco você olha de novo e já sumiu. E eu sei que tem pessoas que são tímidas, mas não deixe que a sua timidez te impeça de desenvolver relacionamentos que são tão edificantes. Se você já teve um amigo de verdade crente, você sabe como isso é fundamental para uma caminhada saudável com Cristo. A Bíblia nos encoraja a desenvolver esse tipo de amigos. Então, conheça e seja conhecido. Valorize as pessoas que Deus colocou na sua vida. Invista nas suas amizades cristãs. Convida o pessoal para ir almoçar na sua casa, para ir tomar café com você. Ah, Júlio, mas a vida é muito corrida. Então fala o seguinte: convida de domingo. Você vem aqui pro culto, não vem? Já aproveita e fala o seguinte: ó, vamos lá em casa, você já me ajuda a fazer o almoço, a gente lava a louça junto. Pronto, divide o trabalho. Mas desenvolva isso, meu irmão. Esse texto aqui nos encoraja, porque ele fala da amizade de Davi e Jonatas, e a Bíblia vai falar de maneira muito positiva. A Bíblia nos encoraja a desenvolver esse tipo de relacionamentos também.
E uma palavrinha para aqueles que estão aqui, são pais. Preste atenção, pais, ajude os seus filhos a desenvolver boas amizades. Uma coisa que eu sempre falo, é muito comum pais, quando os filhos chegam na adolescência, falam assim, tá louco, filho? Seus amigos é tudo tranqueira. Mas a pergunta é o seguinte, você é pai dele. A vida inteira você não ajuda, você tem que ajudar ele a desenvolver boas amizades. Quando ele é criança. Porque é o seguinte, se você não for intencional nisso, os principais amigos dele vão ser as pessoas que ele passa mais tempo. E normalmente não vão ser pessoas que conhecem ao Senhor. Então, pais da igreja, combina com os outros pais para os seus filhos brincarem juntos, para ir fazer isso, para ir fazer aquilo, para levar no parque, não sei. Mas ajude seus filhos nesse processo de desenvolver bons amigos para o Senhor. A amizade verdadeira é uma bênção. Creia nisso e invista nisso. Esse é o primeiro assunto desse texto. E se por um lado a amizade verdadeira é uma bênção, a outra coisa que esse texto vai nos ensinar é que, por outro lado, a inveja é algo mortal e destrutivo nas nossas vidas. O texto vai continuar dizendo o seguinte, que quando eles voltaram de uma batalha, as mulheres, e era muito comum isso na época, as mulheres se juntaram com tamborins e etc, fizeram uma festa, isso era como se fosse um cortejo de vitória. Era muito comum no tempo de pós-batalhas, a galera se juntar e começar a cantar, celebrando a vitória. E aqui, Davi tinha vencido Golias, estava num bom momento Israel. Então, a mulherada compõe uma música. E a música era a seguinte, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E meus irmãos, provavelmente isso daqui não era pejorativo, tá? Era muito comum na época. Lembra daquele texto Salmo 91? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. A ideia é o seguinte, os dois é muito. Então, possivelmente, isso não era pejorativo, era só uma maneira que eles utilizavam na época para falar quando é muita coisa. Mas Saul não leva na esportiva, não. Saul leva para o coração. E o texto vai dizer que a reação de Saul é que o coração dele é tomado por inveja. E o texto vai dizer que quando Saul ouve isso, como assim eu matei 1000 e Davi matou 10.000? Primeiro ele fica indignado, e a palavra aqui no texto original poderia ser traduzido como ele fica queimando por dentro, o sangue ferve, e o texto vai dizer que as palavras desagradaram Saul. E você podia traduzir isso daqui literalmente como as palavras o feriram, cortaram o coração dele. Saul começou a ouvir aquilo, e começou a sair fumaça na orelha dele. E o coração dele começou como se estivesse dando facadas dentro do coração dele. E lembre-se disso, se você está acompanhando a nossa série, você vai se lembrar disso. Meus irmãos, Saul era um homem extremamente apegado à sua imagem e à sua honra. Saul era um homem assim que ele lutava demais para manter uma boa aparência diante do povo. Então isso daqui para ele é o fim, é a morte. E muito provavelmente, quando Saul começou a ouvir isso, veio à mente dele a profecia de Samuel. Deus tirou o trono de você e vai dar para um outro homem. Tudo isso começa a girar na cabeça de Saul. E o texto vai dizer que daquele dia em diante, Saul não vê mais Davi com bons olhos. Isso daqui vai durar até o final da vida de Saul. Daquele dia em diante, ele começa a olhar Davi de canto de olho e se sentindo profundamente ameaçado por Davi. O texto vai continuar dizendo que no outro dia depois da festa da mulherada lá, da musiquinha e etc, hit de verão de Israel foi esse daí. No outro dia, Saul começou a ser atormentado pelo espírito mau, que ele era atormentado lá pelo demônio de tempos em tempos. E Davi é acionado. Quando ele tinha esses episódios, Davi era acionado para dedilhar a harpa para ver se o homem acalmava. E o texto vai dizer que enquanto ele está lá, Davi dedilhando e ele sendo atormentado pelo espírito, ele tem um acesso de raiva demoníaco. Meus irmãos, nem todo acesso de raiva que a gente tem é demoníaco e é possessão demoníaca, mas às vezes é. No texto aqui era um homem, ele teve um acesso de raiva que era motivado e perturbado pelo próprio demônio. E o texto vai dizer que Saul estava com uma lança na mão. E naquele momento vem uma ideia. Quer saber de uma coisa? Eu vou encravar esse Davi aí na parede com essa lança aqui. E o texto vai dizer que ele tenta matar Davi por 2 vezes com a lança. Mas Davi escapa da lança de Saul, ele não é perfurado, consegue sair, saiu pela tangente. Após esse episódio, e após essa tentativa de assassinato por 2 vezes de Saul, Saul tentando matar Davi, o texto vai dizer que Saul fica, é interessante porque Saul tenta matar Davi. Quem era para estar com medo? Davi, né? Mas o texto vai dizer que Saul começa a ficar com ainda mais medo. E, motivado por esse medo, ele faz o seguinte, ele afasta Davi do palácio e coloca Davi como líder de um pelotão que estava lá na linha de frente de batalha. Qual que era a ideia de Saul? Vou colocar Davi para ir lá para a batalha, para ver se ele morre lá.
Coloca ele lá na linha de frente para ver se ele morre. Só que o que acontece? Deus era com Davi. Onde Davi passa, ele é vitorioso. Ele ganha. E o povo começa a amar ainda mais Davi, começa a admirar Davi. E os servos de Saul começam a admirar ainda mais Davi. Meus irmãos, você imagina Saul, né? Coração, e ele vendo tudo isso, e ele tentando armar para Davi, e o negócio não dá certo. E aí o texto vai dizer que então, tomado de inveja, Saul arma mais 3 ciladas para tentar matar Davi e acabar com Davi. A primeira cilada, ele oferece Merabe, que era sua filha mais velha. E olha como a inveja, meus irmãos, ela é demoníaca. Ele começa a usar as próprias filhas para tentar prejudicar Davi. Porque o que ele faz? Ele oferece para Davi casar com a filha mais velha dele, Merabe, e em troca dele ser um filho valente que vai para as batalhas contra os filisteus. O que Saul queria? Olha, eu vou te dar minha filha como casamento, mas em troca você vai lá para as batalhas. O que ele queria? Botar Davi lá na frente de batalha, para ver se Davi morria. E o texto vai dizer que Davi humildemente fala assim: quem sou eu para ser genro do rei? Ele se acha indigno de casar com a filha do rei, e ele recusa a proposta. E aí Saul dá essa filha de casamento para outro, e aí Saul fica sabendo que Mical, que era uma outra filha dele, era apaixonada por Davi, morria de amores por ele, ficava stalkeando Davi lá no Instagram da época. E aí ela falou: quer saber de uma coisa? E aí quando ele vê isso, o texto vai dizer que ele se alegra e fala: eu vou tentar armar para Davi com essa daí. E ele pega Mical, oferece para Davi, e o texto vai dizer que Saul tinha 2 motivações para oferecer Mical para Davi. Ele vai dizer que primeiro, ele fala assim: olha, eu vou oferecer Mical porque ele pensava, porque ela vai ser um laço na vida de Davi. Por quê, meus irmãos? A gente vai ver isso mais para frente. Mical era uma mulher idólatra. Era uma mulher que quando ela teve que fugir, ela foi lá, pegou os ídolos e tal. Olha a cabeça de Saul. Ela não tem compromisso com Deus, então ela vai corromper Davi. Ela queria fazer uma armadilha para literalmente Mical ser um laço na vida de Davi e afastar ele do Senhor. E também tinha essa questão seguinte: eu vou mandar ele para a batalha, vou mandar ele contra os filisteus. E o texto vai dizer que manda uma mensagem e Saul manda falar para Davi que ele gostava muito dele, que ele queria dar Mical como filha, etc. Só que Davi recusa e fala o seguinte: eu sou um homem pobre, sou de família humilde. Lembre-se que naquela época, quando alguém ia casar com a filha do outro, ele tinha que pagar um dote. Davi fala: quem sou eu? Eu não tenho dinheiro não, eu tenho umas ovelhinhas lá, como é que eu vou pagar o dote pela filha do rei? E ele recusa, por ser pobre e tudo mais. Então Saul vai à terceira tentativa. Ele fala o seguinte: vamos fazer o seguinte, não tem dote. O dote que você vai pagar para mim são 100 prepúcios de filisteus. Negócio meio sanguinário, né? Negócio meio estranho esse negócio aqui. Mas ele fala assim: ó, o dote que eu quero de você é isso. É que você vá lá, mate 100 filisteus e traga os prepúcios dele para mim. Qual que é a intenção de Saul? E o texto vai dizer: bom, ele vai se levantar contra 100 filisteus, ele vai ter que entrar lá no meio dos caras, vai morrer. O texto vai dizer que Davi aceita a proposta, junta o seu exército, vai contra os filisteus, e ao invés de trazer 100 prepúcios, ele traz 200. Imagina Saul, gente. Você imagina Saul lidando com isso. E aí o rei fica de mãos atadas. Davi se casa com Mical, se torna o genro do rei. O texto vai terminar dizendo que Saul fica com mais medo ainda de Davi, que se torna o inimigo de Davi até a sua morte. E o texto termina destacando o seguinte: e Davi continuou indo para as batalhas, vencendo, crescendo, se destacando e etc. E eu não sei se você percebe a tônica desse capítulo, mas ele vai dizer o seguinte: Davi era amado pelo filho do rei, Jonatas. Davi era amado pela filha do rei, Mical, e se casou com ela. Davi era amado pelos servos de Saul, que todo mundo admirava ele. Davi era amado pelo povo. O único que não gostava de Davi era Saul. E um dos grandes temas de 1 Samuel, se você está acompanhando a série aqui desde o início, você vai se lembrar disso, é que Deus humilha os orgulhosos e exalta os humildes. E esse capítulo é como se Deus estivesse devagarzinho humilhando o orgulhoso Saul e exaltando o humilde Davi. E o texto então termina desse jeito, mostrando que todas as armações de Saul contra Davi não deram em nada, pelo contrário, Deus era com Davi. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui, meus irmãos, eu quero fazer algumas aplicações para nós nessa segunda parte do texto. A primeira aplicação tem a ver com a postura de Saul, a postura de Davi diante das tentativas de Saul. Eu não sei se você percebeu isso, mas
Saul abertamente tentou matar Davi por 2 vezes. E como que Davi reage a tudo isso? Davi está preocupado com o seguinte: eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Ele simplesmente confiava em Deus. E essa daqui é a primeira aplicação para você. Quando alguém quiser te prejudicar, se tem alguém que não gosta de você, que faz... Olha, não fique preocupado com isso. Foque-se em fazer a vontade do Senhor e confie nele. Descanse no Senhor. Tem alguém falando mal de você de maneira injusta? Tem alguém no seu serviço querendo puxar o seu tapete para ser promovido antes de você? Tem alguém na sua família que fica... Meu querido, faz que nem Davi. Se preocupe em fazer o que Deus quer que você faça. E descanse no Senhor. Davi, ele é inocente e está sendo perseguido. Mas ele não reage a isso com raiva, com amargura, com retaliação, com medo, com nada. Ele continua confiando no Senhor, fazendo o que Deus quer que eu faça. Saul, e a gente vai ver isso até o final do livro, Saul é o rei que Deus colocou no meu país, então eu tenho que respeitar esse rei, mesmo que esse rei queira me matar. Essa é a postura de Davi até o final da vida dele. E a gente vai ver isso mais pra frente, mas Davi por 2 vezes tem a oportunidade de matar Saul, e ele fala: eu não vou fazer isso. Quando Deus quiser tirar ele daí, ele tira. Confiança no Senhor em meio às pessoas que se levantam contra nós. E meus irmãos, esse texto é muito interessante, porque é o seguinte: Saul está o tempo todo tentando prejudicar Davi, e o que acontece? Não dá certo nada. Independente dos ataques de Saul, Deus abençoa Davi, engrandece Davi, e aquilo que era para derrubar ele, faz ele se destacar ainda mais. E a aplicação que eu faço para você aqui é o seguinte: tem alguém tentando te prejudicar? Tem alguém assim que tem sido difícil, tem sido uma pedra no seu sapato de maneira injusta? Aqui um parênteses importante a fazer. Às vezes tem alguém contra você, mas ele tem razão. Então faça uma autoanálise para ter certeza que ele não tem razão, que é injusto. Mas tem alguém falando coisas e fazendo coisas contra você de maneira injusta? Sabe o que Deus quer de você? Não guarde mágoa, não. Não fique apegado à sua honra. Como ele pode fazer isso comigo? Não queira se defender, não. Não queira se vingar, não. Sabe o que você faz? Entregue para o Senhor, confie nele e faça o que você tem que fazer, e só isso. Porque no fim, meus irmãos, as coisas não estão nas mãos de ninguém a não ser do Senhor. E se Deus é por nós, pode se levantar qualquer um aí, está tudo certo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então preocupe-se em servir ao Senhor, em fazer a vontade do Senhor. E de resto, descansa. Porque Deus continua no controle das coisas. Faça a sua parte e sirva e creia que a sua vida está nas mãos de Deus. Sabe qual era o pensamento de Davi? A minha vida não está na mão de Saul. Não está. Minha vida está na mão de Deus, então está tudo certo. Vou fazer o que Deus quer que eu faça. Reaja diante dos prejuízos da vida e das pessoas que se levantam, como Davi reagiu diante da perseguição de Saul. E meus irmãos, a minha última aplicação aqui nesse texto é: muito cuidado. Se de um lado a gente tem a postura de Davi, do outro lado a gente tem a postura de Saul. E muito cuidado com o pecado da inveja. Esse texto nos mostra como a inveja é algo que nos corrói e nos leva para coisas muito piores. Inveja, o que é inveja, assim, para definir, para ficar claro? É quando eu vejo algo na vida de outra pessoa que eu queria ter na minha. Isso gera em mim tristeza, ressentimento. E muitas vezes isso me leva a ficar falando coisas e fazendo coisas com a intenção de diminuir a pessoa, depreciar a pessoa, prejudicar a pessoa. Quando eu olho e falo o seguinte: puxa, olha o carrão da pessoa, olha a casa da pessoa, olha o corpo daquela mulher, olha o cabelo dela, olha o marido dela, olha a esposa dele. Puxa, como eu queria que... E a gente fica se comparando e se entristece quando o outro tem aquilo que a gente gostaria de ter. Isso é inveja. E a gente vê nesse texto como que a inveja vai se manifestando e vai progredindo. E agora eu vou colocar aqui algumas coisas e eu quero que você se autoanalise. Lembre-se, a Bíblia está aqui não só para contar histórias para a gente que são interessantes, mas para nos ensinar o que Deus quer de nós. Então eu vou fazer algumas pontuações aqui da vida de Saul e eu quero que você se avalie se não tem esses aspectos na sua vida. A inveja começa, meus irmãos, com uma comparação constante. Como que começou o problema de Davi com Saul, de Saul com Davi?
a mulherada fez o hit de verão. E aí Davi começou. Não, aí Saul começou. Não, pera aí. Eu, 1000, Davi, 10.000? Por que ele mais que eu? Porque, não, mas pera aí. Mas ele, isso, eu, aquilo. E a gente começa. A inveja começa assim, com a comparação. E eu sei que a gente faz isso naturalmente, mas a gente não deveria fazer. Eu já vou falar melhor disso, mas sabe por quê? Porque Deus tem um plano personalizado para cada um. Não tem como comparar duas pessoas. Porque os planos de Deus para uma pessoa é diferente daquela outra pessoa. Elas não estão na mesma página. Então não tem como você comparar coisas diferentes. Porque Deus tem um plano e uma vida diferente para cada um. Mas quando a gente começa a se comparar, ali começa a nascer inveja. Da comparação de Saul com Davi, entra o desagrado de Saul e a tristeza. Saul fica triste, fica com raiva, fica queimando por dentro. Isso fere o coração dele. E às vezes isso acontece com a gente. Eu vejo o outro feliz com a esposa dele, e isso me dá tristeza. Porque eu não sou tão feliz assim com a minha esposa. Eu vejo o outro, que a viagem dele de férias foi para Disney, e eu penso, eu fui para... O lugar mais longe que eu fui foi para Cardeal. E ao invés de eu ficar feliz porque o cara foi para Disney, e a gente vai, percebe o seguinte, sabe o que a inveja nos faz, meus irmãos? Olha como isso é sério. A palavra de Deus diz: chorai com os que choram e se alegrais com os que se alegram. A Bíblia não fala isso? Romanos 12? A inveja faz a gente se alegrar com quem está chorando. Sabia que não era tudo isso. E chorar com quem está se alegrando, porque eu queria estar no lugar dele. Isso, você percebe? Saul, ao invés de ficar feliz, pô, eu tenho um general aqui que o cara quebra tudo. É ótimo isso. Ele está triste com o sucesso de Davi. Além disso, quando isso começa a entrar no nosso coração e nos encher, eu começo a não olhar mais determinadas pessoas com bons olhos. Eu começo a olhar para determinadas pessoas que têm coisas que eu gostaria de ter, e eu quero me afastar dessas pessoas. Me faz mal ficar vendo as redes sociais dela. Me faz mal ouvir ela contar as coisas boas que Deus tem feito na vida dela. Isso me leva a me afastar de algumas pessoas. Aí eu começo a ficar inquieto, atormentado, temeroso, paranoico. Saul não fica assim? Inquieto, agoniado, paranoico com isso. E meus irmãos, prestem atenção numa coisa. Eu já vi pessoas caindo muitas vezes até em depressão por causa disso. Porque ela vive remoendo. Por que ela não tem isso? Por que ela não conseguiu? E ela vive frustrada com a vida dela. Porque ela está se comparando constantemente com as outras pessoas e ela não chega, ela tem a sensação de que com ela não deu certo. E isso daqui, se você está entre os 30 e os 40 anos, sabe o que é a famosa crise da meia-idade? É quando você chega lá perto dos seus 40 anos, e aí você começa a ver todos os amigos que formou junto com você, que estudou junto com você, e aí você começa, pô, o cara lá tá andando de Hilux, e eu, rapaz, tô com meu carrinho aqui que só misericórdia. O outro lá, olha como ele progrediu na carreira profissional dele, e eu continuo sendo peão aqui. Nossa, o cara casou com aquela mulher lá, casou mó bem, e eu aqui podia ser melhor. Ou a mulher, não é só homem não, mulher também. A crise da meia-idade muitas vezes tem a ver com isso daqui. Você chega num ponto da sua vida que você começa a se comparar com as outras pessoas que estão mais ou menos naquela fase. E uma coisa importante, a inveja, ela nunca se compara assim. Eu jogo bola, eu não vou ficar me comparando com o Cristiano Ronaldo. Eu vou me comparar com o cara que joga bola lá comigo. Com alguém que está mais ou menos na mesma página. Isso começa, meus irmãos, muitas vezes nos deixar inquietos, paranoicos. E a crise da meia-idade muitas vezes tem a ver com isso. E isso pode nos levar muitas vezes a querer destruir as pessoas. E quantas vezes a gente quer destruir as pessoas? Saul aqui quer matar Davi, de qualquer jeito. Na maioria das vezes a gente não quer matar os outros. Às vezes quer, mas a gente não tenta igual o Saul tentou. Mas na maioria das vezes a gente quer prejudicar os outros, muitas vezes com palavras, fazendo comentários do tipo assim: olha,
aposto que ele deve ter pisado em algumas pessoas para chegar lá. A gente deprecia as boas coisas que a outra pessoa faz. Você acha ela bonita, você não sabe quanto tempo ela gasta na frente do espelho. Ah, mas também ele é rico, né? Aí fica fácil. E a gente faz comentários com o objetivo de depreciar as outras pessoas, porque a gente está com o coração tomado de inveja. É um problema, meus irmãos, mais presente do que a gente gostaria, na verdade. E sabe qual é o problema da inveja? E aqui, qual é o problema? E aqui colocando só algumas coisas. Inveja, meus irmãos, eu não sei se você percebe isso, mas a inveja, ela é construída em cima do orgulho e da busca pela própria glória. Qual é o problema de alguém ser mais bonito que você? Qual é o problema de alguém ter mais dinheiro que você? De alguém ter mais sucesso profissional que você? Sabe qual é o problema? É que você queria ser honrado. É que você queria se destacar. É que você queria que quem todo mundo olhasse e falasse, uau, era você. Eu não sei se você percebe isso, mas a inveja, ela é construída muito em cima da busca pela nossa própria glória. Eu queria estar lá. Por isso que isso me corta o coração. O problema é que fere o nosso ego. Por isso que dói. Além disso, qual é o problema da inveja? É que, meus irmãos, ela é a raiz de todos os males, de vários outros males. O texto que a gente já leu aqui na liturgia. Olha só, se pelo contrário vocês têm no coração de vocês inveja e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Porque onde há inveja e rivalidade, aí há toda confusão e toda espécie de coisa ruim. A inveja nos leva a fazer tantas coisas ruins. É um problema. Além disso, a inveja desconsidera a providência de Deus. Meus irmãos, Deus é o Deus soberano, não é? É ou não é? Ele não controla todas as coisas? Como diz o Salmo 139, todos os nossos dias não foram escritos e determinados quando nenhum deles havia? O problema da inveja é que ela desconsidera isso. Porque é o seguinte, o plano que Deus tem para você é diferente do plano que Deus tem para o outro. A carreira profissional que Deus tem para você é diferente da carreira profissional que Deus tem para o outro. O tanto de dinheiro que você vai ter, Deus planejou isso. E Deus resolveu que alguns vão ser ricos, outros vão ser pobres. Uns vão ser bonitos, outros vão ser feios. Alguns vão ser altos, fortes, bonitos. Outros vão ser baixinhos, magrinhos e barrigudinhos. E tá tudo bem. Existe um Deus que é soberano, que nos fez do jeito que nós somos, com os talentos que nós temos. Alguns são mais talentosos, outros são menos talentosos. E Deus criou pessoas assim. E saiba de uma coisa, se você é um daqueles que Deus deu bastante talento, bastante coisa boa, a quem muito é dado, muito será cobrado. E tudo bem, meus irmãos, o outro é mais talentoso que eu, amém. Isso é libertador, a gente entender que existe um Deus soberano que está cuidando das coisas, e que me fez do jeito que eu sou, e está tudo certo. E que me deu a família que eu tenho, e está tudo certo. E que me deu a esposa que eu tenho, o marido que eu tenho, os filhos que eu tenho, o emprego que eu tenho, a condição que eu tenho, e Ele é o Deus soberano que tem bons planos, que glorificam a Ele e no fim é para o meu bem. Eu creio. É assim que a gente lida com a inveja. Além disso, a inveja despreza Cristo e a vida eterna, porque é o seguinte, meus irmãos, a alegria de verdade está na onde? Está na onde? Está em Cristo, não está? A gente começou o culto aqui lendo o Salmo 16, que diz o seguinte: na tua presença há plenitude de alegria. A inveja fala o seguinte: olha, Jesus é bom, mas se eu não tiver o carro do outro, não está bom. Isso despreza, diminui. Com Jesus, você pode ser a pessoa mais feliz da face da terra. Se você for cabeludo ou careca, magrinho ou barrigudo, cabelo enrolado ou cabelo liso. Porque a nossa alegria não está nas coisas, está em Cristo. E a inveja faz com que nós coloquemos o nosso coração em coisas terrenas, ao invés de se alegrar no Deus das nossas almas. E além de tudo, a inveja faz com que a gente não ame as pessoas, porque a gente deixa de se alegrar com os que se alegram. E não é isso que Deus quer de nós. E a pergunta que eu faço para você pensar profundamente: você é uma pessoa invejosa? Você é uma pessoa invejosa? Se sim, reconheça a sua inveja.
Reconheça, Senhor, eu tenho problema com isso. Eu preciso mudar. Reconheça a inveja. Se arrependa. Se volte a Cristo e agradeça a Ele, porque o maior tesouro você tem de graça nele. Comece a colocar seu foco em Cristo e na salvação dele. Tire seu foco das coisas desse mundo e coloque seu foco em Cristo. A sua identidade está em Cristo. Eu não sou uma menina feia que ninguém me acha bonita. Eu sou uma filha amada do Criador dos céus e da terra. Coloque a sua identidade em Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é a nossa alegria. Agradeça a Deus. Um exercício para você fazer é o seguinte: agradeça a Deus por tudo que você tem e por tudo que você não tem. E peça a Deus em Jesus, me ajude a ser contente no Senhor. E um bom exercício para você fazer é o seguinte: ore por aqueles que você inveja. Sabe aquelas pessoas que você ore por eles. Peça que Deus abençoe ainda mais eles. Que Deus derrame ainda mais graça sobre a vida deles. Isso nos ajuda a trabalhar o nosso coração. E ore também para que Deus, apesar das suas limitações, te use. Senhor, eis-me aqui. Talvez eu não sou tão bonito que nem ele, tão rico que nem ele, tão talentoso que nem ele, tão legal igual ele. Mas eis-me aqui, Senhor. Me use nas minhas limitações. E você vai se impressionar. Porque Ele é o Deus que faz a sua graça superabundar em meio às nossas fraquezas. Cuidado com a inveja. A inveja é mortal. Abandone o pecado da inveja. E meus irmãos, eu quero fechar dizendo o seguinte nesse texto. O grande segredo de Davi não era que Davi era forte, poderoso, talentoso, bonito, alto, forte e assim por diante. O grande segredo de Davi era: Deus era com ele. Esse texto enfatiza várias vezes isso. E aconteceu isso porque Deus era com Davi. E Saul percebeu que Deus era com Davi e não com ele. E Deus era com Davi. Todo o sucesso que Davi desfrutava era porque ele tinha a companhia e a bênção de Deus. E não tem como a gente não lembrar aqui do Salmo 127, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde e comer o pão que vocês conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. A gente vê isso nesse texto. Saul está tentando o tempo todo, está trabalhando para acabar com Davi. E Deus vai dando para Davi enquanto ele dorme. Deus vai abençoando Davi. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você crê de todo o coração que a maior bênção que você pode ter na sua vida é a presença de Deus? Esse é o maior tesouro? Só que aí surge um problema. Quem que pode ter a companhia de Deus? Se o grande segredo da vida é Deus estar comigo, a pergunta é: quem pode ter a presença de Deus? Deus está com quem? Quem merece ser acompanhado pelo Senhor? E você sabe a resposta para isso, né? Ninguém merece. Porque eu, você, Davi e assim por diante, todos nós somos pecadores, e o que nós merecemos da parte de Deus não é companhia, é abandono. Não é bênção, é condenação. Não é bondade, mas é ira. É isso que nós merecemos da parte de Deus. Só que sabe qual que é a boa notícia? Assim como Jonatas escolheu fazer uma aliança com Davi, o Senhor escolheu fazer uma aliança com a humanidade caída, com nós pecadores. Ele abriu mão de toda a sua glória, veio aqui nessa terra e se uniu a nós em Cristo. E sabe uma coisa linda da palavra de Deus? É que quando a gente lê a Bíblia, o texto vai falar que Jesus era amigo de pecadores. O Criador dos céus e da terra, o Santo de Israel, não nos abandonou nos nossos pecados, mas escolheu se fazer amigo de pecadores. E ele foi um amigo de verdade, um amigo que a gente não é na maioria das vezes. Porque como diz João 15, ele diz o seguinte: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Cristo é um amigo de verdade, que longe de, não inveja nada, porque não está tudo nele, mas ele abre mão de tudo para vir aqui chorar com a gente, receber sobre si a condenação que a gente merece, para que a gente possa rir, se alegrar no Senhor. Ele é o Deus que absorve todo o dano para nos dar salvação. Qual é o único jeito de termos a companhia de Deus conosco? É por meio de Cristo, o amigo de pecadores, que veio aqui pagar pelo preço dos nossos pecados. E uma última coisa que eu quero dizer, meus irmãos, é o seguinte: não significa que se nós temos Cristo e temos a presença de Deus conosco, vai acontecer que nem com Davi. Deus vai sempre dar vitória sobre os filisteus e sempre eu vou conseguir escapar da lança de Saul. Não pense isso, porque
mesmo pessoas crentes, muitas vezes sofrem. Mesmo pessoas que têm a companhia de Cristo, a companhia de Deus, muitas vezes elas são sim perfuradas pelas lanças de Saul. Elas são sim atacadas e feridas pelos filisteus. E a história está aí repleta de mártires, repleta de pessoas que morreram por Cristo. Então não pense que ter a companhia do Senhor em Cristo vai te livrar dos problemas. No caso de Davi, livrou de alguns, não de outros. Mas nesse texto que a gente leu, livrou de todos os problemas que ele enfrentou aqui. Mas às vezes isso não acontece com a gente. Mas esteja certo de uma coisa, que mesmo quando Deus permite com que as lanças nos perfurem, saiba disso, se nós temos a companhia de Cristo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está trabalhando em meio a esses ferimentos e em meio a essas desgraças todas, porque Ele está conosco. Esteja certo de que, Romanos 8, 31 e 32, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esteja certo disso. Se temos a companhia do Senhor em Cristo, tudo que a gente precisar Ele vai dar. Nada vai nos faltar da parte do Senhor. E esteja certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Cristo, Deus se faz amigos de pecadores. Louvado seja o Senhor por isso. E se você ainda não é amigo desse Deus, e não tem a companhia desse Deus com a sua vida, na sua vida, Cristo Jesus te chama a se render para Ele hoje e experimentar a bênção que é a presença, caminhar com o Senhor. É isso que enche os nossos corações. É só assim que a gente lida com a inveja. É só assim que a gente consegue desfrutar dessa vida, apesar das nossas dificuldades, tendo a companhia de Cristo Jesus nas nossas vidas. Vamos orar mais uma vez, já encerrando esse culto. Senhor, é tão bom contar com a sua companhia nas nossas vidas. É tão bom, Deus, ter o Senhor ao nosso lado e não contra nós. E é claro, Deus, que nós não merecemos isso, mas o Senhor escolheu absorver sobre si toda a condenação que era nossa, para que então pudéssemos, Deus, desfrutar de um relacionamento com o Senhor. E obrigado, Deus, porque a companhia do Senhor nos traz tanta segurança, nos traz forças, nos traz certezas em meio às incertezas da vida. Como é bom, Deus, a gente saber que, como a Tua palavra diz, o Senhor é aquele que nos guarda e o Senhor não dorme. Que o Senhor é o Deus que guarda a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor é o Deus que nos cerca com a Tua bondade todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, Deus, pela aliança que o Senhor fez conosco. Uma aliança graciosa e de amor, embora a gente não mereça nada. E obrigado, Deus, porque a gente sabe que por vezes o Senhor vai nos livrar das situações ruins da vida. Mas por vezes não. Mas nós sabemos que nesses momentos que o Senhor não nos livrar, o Senhor se colocará do nosso lado, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem e para a glória do Senhor. Deus, eu oro por aqueles que estão aqui e estão enfrentando esses momentos difíceis, que estão sendo atacados, perfurados. Deus, a minha oração é que eles experimentem da presença do Senhor nesses momentos, que eles vejam a Tua boa mão os fortalecendo e os conduzindo, os consolando, que o Senhor esteja renovando a força deles e que eles, Deus, no Senhor encontrem um refúgio verdadeiro, Deus. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor esteja renovando a nossa fé no Senhor. Renova a nossa fé no Senhor, na Tua presença, na Tua companhia. E nos ajude a crer, Deus, que a melhor coisa que a gente pode ter na vida é o Senhor. Que não existe maior tesouro do que a vida com o Senhor por meio de Cristo. Então aplique tudo isso aos nossos corações e nos fortaleça com todas essas verdades. Essa é a nossa oração no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.